Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área para mais um fechamento diário e hoje é o 100º fechamento diário, olha lá, 100º, hein? Como é todo dia, não é uma meta tão alta, né? Quando a gente chegar lá no milésimo aí vai ficar legal, tá bom? Mas 100º fechamento diário é algo a se comemorar, tá bom? Então taca esse dedo no like aí, compartilha esse vídeo com todo mundo. Lembra que a gente tem a meta de 25 mil inscritos até dia 8 de fevereiro para lançar o cupom de 25% aqui na descrição com os cursos, tá bom? Que vai durar até o fim de fevereiro. E claro, o que eu tô esquecendo de falar? O like, inscrito, já falei. Instagram, Moro Dinheiro Oficial na descrição. Telegram, Twitter, cursos, caixa postal. E lembrem-se, dia 5 de fevereiro eu vou viajar e volto dia 10 de fevereiro. Provavelmente só gravo ou 10 da noite ou dia 11, tá bom? Então sintam saudades e aí talvez tenha um hiato no canal aí das séries, mas vou tentar deixar alguns vídeos gravados para vocês, tá bom? Recados dados, mini índice na tela e é por ele que a gente vai começar. Olha que escada linda de mini índice, a gente já tinha falado ontem, começou aqui uns fundos ascendentes, abriu hoje, buscou 122 mil como suporte, então ficou meio óbvio aqui uma subidinha, tá? Tudo que abre com gap de alta, ele volta aqui, toca no suportinho, fica meio óbvio que ele vai ter defesa compradora e dá uma comprinha legal aqui para day trade principalmente, tá bom? E aí, aqui deu um spike até de quase 1000 pontos, uma questão aqui de uma horinha não, né? Se você pegou esse trade aqui, 45 minutos, tá? Mais ou menos. E aí, se você for paciente, você colhe os frutos, tá? Mas tem que estudar bastante, não é simples assim, tá bom? E aí, fundos ascendentes, topos ascendentes e continuou subindo. E olha lá onde é que foi. Olha o gráfico que não funciona aí, minha gente. Olha lá, ó, 123.760 pontos até ali os 123.900 pontos, que é a região de resistência que a gente já tinha calculado há um tempo atrás, tá bom? Claro, tem que estudar sempre o ativo, sempre refazer, tá bom? Mas tá aí, o gráficozão usa quem quer e uma alta aí de 1.500 pontos hoje na variação total, ficou até um pouquinho mais, eu acho, 1.700 pontos aí, nosso mini índice que moveu 348 bilhões de volume financeiro hoje, tá bom? Muito bom aí, mini índice subindo e recuperando, levou várias ações para cima. Em contrapartida, infelizmente, para a carteira pública do canal, o dólar segue numa sequências de quedas que desde lá do dia 11 de janeiro até agora já cai 33 centavos, 330 pontos, tá bom? E o dia de hoje também regado a bastante suporte e resistência aqui, abriu caindo aqui numa resistência, voltou a buscar ela lá no 5302, olha lá para onde que foi, 5226, tá bom? Por isso que um estudo gráfico bem feito num tempo de 15 minutos ali, de até de uma hora, por exemplo, vai te ajudar bastante nos pontos de day trade diário não, né? Porque geralmente, galera, o que eu tô querendo dizer é, você usa gráficos de tempos menores, 1 minuto, 5 minutos para day trade, e funciona muito bem se você aliar a um operacional muito bom de estratégia financeira, inclusive é o que eu ensino lá no curso, tá? De operacionais, 2 operacionais sensacionais para isso. E aí, se você tem um gráfico de 15 ou de 60 minutos te dando um suporte melhor de suporte e resistência, onde você consegue enxergar tudo com mais clareza, porque tempos maiores gráficos são mais relevantes, aí você consegue pegar esses pontos igual que o nosso dólar nos deu hoje. Sambou aqui mais ou menos 1h30 no 5226 e continuou rompendo o fundo aqui. E agora já faz um repique no próprio fundo rompido como resistência, tá bom? Então, gráfico do dólar aí bem harmonioso, bem numa correlação invertida aqui com o nosso índice e, infelizmente, carteira pública do canal com certeza vai ter um aporte menor aí, porque o dólar tá com cara de que vai continuar caindo, mas todo mundo de olho ali na greve dos caminhoneiros, hein? Só que é só dia 1 de fevereiro isso. Chega de falar de nossos mini índices e dólares, vamos falar de OIBR3 hoje, que teve a live lá com a Camila Faria, e aí olha lá a subidinha, quando é que começou, 11h45, meio que coincidindo com uma live, mas eu acho que não tem nada a ver, para ser sincero, tá bom? Nós temos aqui fundos ascendentes, já fiz vídeo de Oi hoje, assista lá, que eu já passei uma análise bem legal de Oi, e aí, obviamente, nós temos fundos e topos ascendentes após rompermos uma LTB, tá bom? E aí, nós temos aqui fundos e topos ascendentes, e deve continuar assim por um tempinho agora. 254 foi atingido no ponto hoje, 389 milhões de volume, você percebe que a OIBR3 e a OIBR4 também, se eu não me engano, mas eu não vou olhar ela agora. A OIBR3 ela começa a ter mais volume diário. Aí, antigamente, um volume ok de Oi era ali 100 milhões, 120 milhões, às vezes 200, né? E quando tinha volatilidade era 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão, 800 milhões. Agora, nos dias normais, 400 milhões, 300 milhões, então tá ficando mais movimentada a ação. Obviamente, o volume financeiro subiu. E aí nós temos aqui a ação buscando 254, sambou aqui no 242 padrão, nosso suporte, buscou 254 e voltou no nosso querido 249, que olhando para trás também faz bastante sentido, vários toques aqui nessa região, tá bom? E aí, expectativa de alta que vai seguir aí
esses fundos e topos ascendentes para o IBR3, tá bom? Viva 3 teve uma queda forte, teve uma alta forte, aí teve queda forte de novo, ontem mesmo, inclusive, e aí hoje abriu acima de uma LTA, ficou sambando muito nela, mas percebe-se que cria uma nova LTAzinha aqui com fundos igualmente ascendentes, e ela briga bastante para passar aqui esse 26,99, tá? E tá com cara de que vai passar, já fez um falso rompimento aqui, que deve ter pego bastante gente, mas agora ele volta novamente, se ele tá voltando novamente após fazer fundos ascendentes, é um bom sinal, tá bom? E aí, o foco aí no longo prazo, para ver se recupera aquele 29,11 lá e quem sabe até ultrapassa. Mas, galera, se já bateu lá uma vez e se ele quiser voltar lá de novo, você tem um percentual interessante de ganho ali na volta dos 9%, tá bom? Então, Viva 3 é um dia positivo, 14 milhões de volume, não é muita coisa, mas é um ativo que apresenta uma liquidez legal, tá? Ele começa a mostrar aqui, ó, uns spreads, né, uns níveis de preço, sem ordem, mas não é nada absurdo. Você consegue comprar e vender tranquilamente, até porque você vai comprar um lote aqui de R$27, você vai pagar já R$2.700, e aí o investidor iniciante, o cara mediano, ele não vai ter tanta grana para rasgar assim, então você não vai conseguir raspar o book aqui de certa forma. Se você não sabe o que é raspar o book, pergunta aqui embaixo que eu respondo lá no Instagram, me segue lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, que eu respondo isso lá se vocês tiverem essa dúvida, tá bom? Então Viva 3 aí, positiva hoje. No intraday também, né? IRB na tela, olha lá IRB mostrando o patamar de suporte do 7,84, hein? A gente já tinha comentado isso aqui nos vídeos, e aí segue fundos ascendentes, LTAzinha linda aí em IRB, e a gente tem fundos ascendentes, 7,84 usado como suporte bem forte hoje, mas infelizmente nem tudo é flores, a gente não teve força para buscar os R$8 aqui, que tem bastante defesa, olha lá, 726 mil ordens de venda ali no 8 mil, tá bom? E aí, não tem muita força para buscar topos ascendentes. Pode ver que comparado a dias anteriores foi um dia bem não volátil para IRB, que moveu ali apenas 174 milhões de volume, e a expectativa aí, talvez lá para o dia 20, é o resultado de novembro de IRBR3 positivo aí pra gente, tá bom? Então de olho no longo prazo aí, médio prazo, curto prazo também, mas de olho mais no longo prazo, que IRB vai mostrar ser uma empresa nova. E claro, né, de olho no rompimento desse último topo aqui, que vai culminar no rompimento do 8,12 também. E aí, por consequência, 8,25, 8,35 será buscado mais uma vez, tá bom? Então, IRB aí com pouca força, mas não foi um dia tão negativo. Negativo no intraday, porém positivo no interday, que tá com gap de alta. Ele não fechou gap, tá bom? Não totalmente, só chegou a encostar ali quase, mas o gap era ali no 7,80, só buscou 7,82, tá bom? Cielo totalmente lateral, tá? Pediram para tirar Cielo, não vou tirar ainda, porque Cielo é um case interessante de acompanhar o gráfico. E aí a gente tem o suporte no 388 bem forte, tá bom? Mas cuidado com Cielo, que ela sofre pancadas e rompimentos bem abruptos, tá bom? Então, 396 você pode ver que segurou o ativo, inclusive colocaram bastante defesa aqui, tanto no 395 quanto no 394, e ficou totalmente lateral nessa região. Cielo aí que não cair já é um bom sinal, tá bom? Dá para falar que ela tá começando a querer dar um rompimento para cima. Tem uma LTAzinha aqui? Até tem, e tá com cara de que vai ser rompida, então prepare-se para uma possível queda também. Lembra que ficou um gap aqui para trás, tá? Ali do 3 e, vamos dar uma olhada aqui, 3,82 até o 3,86, e aí isso não é um muito bom sinal. Ele pode voltar lá, buscar, fechar esse gap, para depois continuar a movimentação de alta, afinal, não faz sentido se ela deixar gaps, não tem euforia para isso, tá bom? Não faz nenhum sentido. Então, Cielo positiva aí também, no interday, porém meio que 0 a 0 negativa, meio negativando aqui 1 centavo no intraday, tá bom? Abriu no 392, agora no 391. Cogna na tela e olha lá, né? Novamente Cogna repetindo o mesmo padrão, é o sonho do swing trader de curto prazo, ali, de curtíssimo prazo, e do day trader, né? Sobe, bate 377, volta, sobe, supera o 481, olha lá, ele respeita muito bem os pontos, ele faz a dancinha aqui, depois ele rompe, usa como suporte, ele rompe de volta, usa como suporte de novo o 477 e volta a cair, tá bom? Então, Cogna aqui deu uma esticada interessante hoje, chegou aí a positivar, ó, mais ou menos no intraday, vamos pegar a volatilidade total, vai, 4,5%, e chegou a positivar no interday aqui, quase 5%, basicamente 5%, e agora já está na região dos 2%, devolveu bastante. Cogna aí, novamente, fazendo aquele vai e vem danado. E tá ativo difícil, né? Mas a gente sempre fica na expectativa que essa devolutiva aqui agora de Cogna seja num suporte relevante, tá bom? E aí ele bata e volte a subir com fundos ascendentes, topos ascendentes, e busca o 494, que é o próximo topo, e que se rompido, volta pro patamar ali do 5,12 muito provavelmente, tá bom? Cogna aí levemente positiva, tá?
Gafisa não mostrou tanta euforia hoje, ontem mostrou bastante, hoje entregamos um pouquinho, não teve muito volume, tá? Como sempre, Gafisa nunca tem. Negativa no intraday, negativa no interday, porém já saiu ali de perto dos 4,08. Ele mostra o interesse nesse suporte aqui, ó, lá de trás do dia 12 de janeiro e parece estar segurando aí, tá bom? A expectativa é que segure aí, seja um fundo ascendente do dia inteiro de hoje e volte a subir, tá bom? Aqui no diário da Gafisa você vê um candle de indecisão aqui no dia anterior e aqui também no dia anterior, então a gente já tem dois candles de indecisão aqui no diário e o rompimento desse último candle aqui do dia anterior vai ser bem relevante e provavelmente busca ali o 4,82 mais ou menos, né? 4,80 que tem muita defesa de venda, então a expectativa é de alta. E uma reversão aqui, né? Aqui a gente tem uma zona de acumulação no diário que está sinalizando uma possível reversão. Ele rompe, aí ele volta para estopar a galera, ele pode até fazer um fake news aqui de rompimento, falso rompimento, depois ele vai, tá bom? Uma análise um pouquinho mais detalhada para você sobre Gafisa, tá bom? JHSF3, a gente tem uma alta bem interessante novamente, agora ele começa a firmar, ele buscou o 7,35, acumulou voltando bastante ontem, aí ele volta a subir, busca o 7,35 de novo, rompe, usa como suporte o dia inteiro. Agora, seria muito interessante que fechasse acima desse 7,35 aí, JHSF, para querer mostrar uma força compradora e mostrar que essa LTA tá com tudo e que só vai ser tocada lá na frente, tá bom? Por enquanto, muita defesa aqui no 7,32, isso até assusta, porque pode ser um possível spoofing, que eles vão lá e tiram a ordem. Quer entender melhor o spoofing? Comenta aqui embaixo também, me segue lá no Instagram, Bora Dinheiro Oficial, que eu explico lá nos stories, se vocês tiverem dúvidas, e daqui a pouco, também depois do fechamento diário, vou liberar a caixa de perguntas lá pra vocês, tá bom? Então, me segue no Instagram, Bora Dinheiro Oficial, tá na descrição. JHSF positiva no Interday, no Intraday, 2,37% positiva, mas precisa convencer bastante ainda JHSF, tá bom? Via Varejo, sem novidades, já venho falando, vocês têm que preparar o psicológico, bastante gente desesperada, chorando que Via Varejo só cai. LTB Zona aqui, LTB Zona aqui, que faz mais sentido até de curto prazo aqui dos últimos 3 dias. E o ativo foi buscar o quê? O 1471, que a gente já tinha sido mostrado aqui lá no dia 21 de dezembro. E eu já tinha sido traçado isso daqui nos outros dias também. Continua com topos descendentes, não tem força compradora para engatar um topo ascendente, tá bom? E o 1393 é logo ali, tá? Então não se assuste se buscar isso, eu já falei. Via Varejo vai limpar a galera posicionada para depois voltar a subir. Não seja uma vítima dessa volatilidade de tubarões aí, né? Não seja uma sardinha, tá bom? Foque no longo prazo, já falei, aportes regulares. Se você não viu, assista lá o vídeo da carteira pública que ficou bem legal. Eu dei umas dicas bem legais de mindset, mentalidade do investidor e como você deve se portar. É praticamente uma mini mentoria gratuita, tá bom? Então, Via Varejo aí segurando no 1471, mas não crie expectativas que tá feio o padrão gráfico aí da Via Varejo, negativa no intraday, negativa no interday, tá bom? Magalu também ficou negativa, perdeu lá o 2371, tá bom? Dá até pra falar que ela tá pior que a Via Varejo hoje. Claro, ontem ela tava melhor, aí cada dia de um, né? É tipo criança, cada dia um brinca. Então, Magalu voltou a cair também, menos volume, menor volume do que a Via Varejo, mas tá com volume interessante também, quase parecido. LTB Zona no diário, que pode ser rompida amanhã, inclusive, mas caiu forte, até rompeu aqui meio que falsamente o fundo do dia anterior. Tem uma big zona de acumulação aqui atrás que já foi buscada e deve ser uma força compradora para segurar o ativo, mas esse rompimento não convence muito, ou melhor, não agrada muito. E aí o 23 está logo ali de novo, tá bom? Galera, já falei, varejistas só vai melhorar quando a economia melhorar. A gente tem risco fiscal, tem greve de caminhoneiro, tem vacina que precisa ser chegada aí, precisa chegar a vacina, né? Tem Estados Unidos num caótico lá, Europa tudo fechado, tudo influencia uma varejista, tá bom? Então Magalu também com queda. Bepan 4 na contramão, né, da Magalu aí, etc, indo junto com o índice para cima, subiu aí os seus 4% hoje, basicamente, Interday aqui até um pouquinho mais, se você pegar o fechamento de ontem com a máxima de hoje, 4,09%, 20 milhões de volume, variação de 3,34% para cima, positivo no Interday, positivo no Intraday, tocou aonde? Lá no 997, tá vendo? É o gráfico, galera, ele te dá todos os pontos necessários e relevantes aí. Bateu lá no 997, daria para ter feito um swing aqui de um dia para o outro bem legal. E aí quem pegou, pegou. Pode ver que ele até, fecha aqui, isso aqui ele até cozinha aqui no 977 para romper. Ele dá umas violinadas, ele vai, olha lá o tanto de candles que ele ficou aqui para romper isso daqui. Ficou mais ou menos, não, 17 horas não, pelo amor de Deus, né? 1h30, 1h45 aí, né, para convencer esse rompimento e buscar lá em cima o 997. Por isso que eu falo, o mercado ele é fácil, se você estudar,
tá bom? E tem que estudar. Agora ele faz um repique no próprio topo que ele deixou hoje, que também é topo lá dos dias anteriores. Tá sempre aí, né? O blueprint está sempre aí, né? A planta, né? Então, BPAN4 bem positivo. Já a BMG, né, que teve uma quedinha mais forte ontem, até com uma chamada de leilão, deu uma derretida hoje de novo, buscou o mesmo ponto do dia anterior, olha lá, que é o 561, e agora volta para o 576, que é a resistência que antes era suporte, tá bom? E segura bastante o ativo aqui, não tem força compradora para passar isso daí, tá? Presta atenção e tem um novo suporte aqui no 561, vamos deixar marcado aí que deve segurar o ativo. Já segurou lá atrás e é o que tem para hoje, tá bom? BMGB4. Banco Bradesco, olha lá, caiu forte, né, no dia anterior, tá bom? E aí começou a fazer fundos ascendentes e seguiu reto para cima dessa vez com 1,47 bilhão de volume, samba aqui no 27,41 e aí passa reto, agora já faz uma correção, então já sabe, né, 27,41 é o próprio suporte que já foi tocado anteriormente várias vezes. Então, Bradesco aí voltando numa tendência de alta e claro, para convencer precisa romper o 28,46 e tocar nessa LTB aqui. Tocou na LTB? Espere pressão vendedora, defesa vendedora, tá bom? 3% positivo, Bradescão aí que segue firme na minha carteira privada, junto com os outros dois bancos aqui. Eu só não tenho Santander na carteira, tá bom? Então, Banco do Brasil, agora na tela. E a gente tem uma menor alta aí do Banco do Brasil, que provavelmente, né, tem bastante... Eu vi uma notícia, se não me engano, sobre a saída de um executivo do Banco do Brasil, alguma coisa assim, e pode estar influenciando aí a ação do Banco do Brasil pela expectativa. 1,38 bilhão de volume para baixo, geralmente o Banco do Brasil não move isso, então foi pancada para baixo hoje, rompeu 17,39, chegou 37,69, ó, chegou a tocar lá no 38,16 como resistência, já tinha sido mostrado aqui um ponto relevante no ativo, é só você tirar o zoom do gráfico, que é uma zona de acumulação, tá bom? E agora perde o 37,69 e cai em queda livre. Não tão queda livre assim, mas bastante volume, 0,48% negativo e está negativo no intraday também. Então, Banco do Brasil dessa vez se destacando aí do Bradesco no movimento, tá? Itaúsa assim seguiu igual ao Bradesco, olha lá, bem parecido, né? Até no repique, movimento bem idêntico. E aí, a gente tem Itube 4 também, que deve ter feito o mesmo movimento, tá bom? É a mesma coisa, Itaúsa e Itube 4, só muda volume e algumas peculiaridades. Ficou batendo aqui nos 11,85 aqui embaixo, e aí voltou a subir. Não, voltou a subir, até me enrolei aqui, desculpa aí, galera. Voltou a subir aqui, ele ficou batendo no 11,85 na abertura. Aí voltou a subir aqui, fez a escadinha famosa. Rompeu aqui o último topo, igual o Bradesco, e agora faz um repique, já perde um pouco aquele topo, mas ele volta aqui para um suporte quase lá, que ele marcou hoje no dia mesmo, tá? Então, Itaúsa um pouquinho mais difícil de ler, mas se você estudar, você consegue também, tá bom? 210 milhões de volume, positivo no intraday e no interday, e acima de uma VWAP aqui, que eu não sou fã de indicador, mas admito que VWAP aí sempre é uma resistência, um suporte, sempre não, né? Mas é relevante aí nos ativos, tá bom? Santander seguiu o mesmo movimento, olha lá, ó, 111 milhões de volume, 255 positivo no interday também, no intraday na verdade, e aí ele busca um suportinho aqui do dia de ontem, ele até dá umas violinadas, ele fica preso nessa região aqui, ó, que foi traçada ontem, olha lá, topo, fundo, ele fica preso nessa região e volta a subir e faz o mesmo repique para uma região aqui de suporte meio confusa também no Santander, e é a mesma história do Bradesco e do Itaú, tá bom? 2,66 positivo em tudo, como eu falei. Sabesp também deu uma animada, mas entrega bastante. Não podemos esquecer aqui o nosso 43,93, que é uma zona de acumulação que vai até lá embaixo, tá bom? Não vou nem ficar olhando agora o suporte, porque provavelmente não vai chegar lá mesmo. E aí a gente tem o 41,52 que foi usado como suporte, já deixado para trás. Fundos ascendentes, pode ser que ele esteja tocando numa LTA. Tá positivo no interday, negativo no intraday, 91 milhões de volume. E seria interessante Sabesp, pelo menos amanhã, romper esse 43,10 e buscar aqui o 43,62, que é o topo dessa zona de acumulação aqui. 43,93, desculpa. Tô confundindo os ativos aqui, tá bom? 43,93. Então seria interessante isso acontecer amanhã ou segunda, para dar um pouquinho de confiança para a Sabesp. E claro, tocar aqui o 43,93 significa um rompimento desse último topo aqui e pode ser uma entrada numa tendência de alta. Então, de olho em Sabesp, que animou hoje, mas não convenceu ainda, tá bom? Sanepar, mesma história, tá bom? Chegou a tocar o 23,46, que também não tem cara de que vai perder isso daí. Já tá bem negativa, né? Me perguntaram aí se é uma boa entrada. Galera, Sanepar em geral já tá bem descontada, tá bom? E aí subiu, deu uma animada, mas devolve tudo agora para uma região de suporte mesmo que ela mesma criou, que também é topo dos dias anteriores. E Sanepar também precisa convencer um pouquinho melhor. Levemente positivo no interday, levemente positivo no intraday, mas já está com cara de quem vai
cair, negativar. Pode ver, ó, que legal que apareceu aqui. Volta o vídeo se você não viu. Vários negócios entrando e saindo e ninguém fazendo nenhum negócio, tá? Olha lá, ó. Fica mexendo ofertas de compra e venda e ninguém compra nada de ninguém. Olha lá, tá vendo? Por quê? Porque quando não mexe esse vermelhinho aqui ou verde quando é compra, é porque eles só estão mexendo as ofertas e ninguém tá comprando nada, tá bom? Então, bem interessante isso para mostrar para vocês, tá bom? Gerdau aí mais um dia de alta, mas só depois de 2 dias de queda de correção, 3, dá para considerar 3 dias de queda aqui. Agora ele volta a subir, 1,9% positivo, 184 milhões de volume, positivo no interday, no intraday também. E aí buscando 12,58 novamente, provavelmente. Olha onde é que ele está parando, né? Encontrando uma resistência no próprio ponto que ele marcou aí nos dias anteriores, que é mais ou menos esse 12,34. Dá até para falar que é o 12,32 ali, mas essa região, não se prenda a números, se prenda a regiões. Bastante venda lá nos R$13. E aí, Gerdau aí que só sobe, deve continuar subindo muito em breve aí, tá bom? Fez o repique e agora deve continuar subindo, positiva de tudo, tá? Vale 3 também, fez aqueles dias de correção. Hoje abriu com gap de alta, 1,7 bilhão de volume, deu uma descansada, se eu não me engano. Eu vi no Telegram, alguém mandou lá no Telegram do Amor ou Dinheiro, entra aqui embaixo se você quiser ficar antenado, eu sempre tô lá também, que teve algum desastre de novo com Vale, alguma coisa assim, algum incêndio, tá? Não sei direito se isso é verdade ou não, ou se eu tô viajando ali errado, tá? Mas abriu com gap de alta, não fechou gap, positivo aqui de 1,5%, tá bom? Positivo no intraday também, mas não por muito, pra falar a verdade. E aí, Vale 3 num dia mais descansado. Se você parar para pensar que bateu 7 bilhões de volume esses dias, 1,7 é um bom dia de descanso aí para Vale 3, que segue positiva. E claro, eu falei, né, galera? Tá esticado. Se você não colocar lucro no bolso, você já vai perder um pouco de lucro e já perde aí os seus 5% de lucro do que você poderia ter realizado, tá bom? Então Vale 3 aí ensinando uma aula para os gananciosos, aqueles caras que segura o Eno na mão, atravessa o mar e o Eno tá lá na mão ainda, porque o cara não quer vender nada, entendeu? Então, beleza, bora lá. Embraer chegou a bater 10,9 hoje. Realizei Embraer da carteira pública no 9,99. Eu explico por que lá no vídeo. Assiste lá a carteira pública no canal, tá bom? E aí, subiu forte. Fez uma correção forte, também chegou a corrigir aqui na região do 9,76, se eu não me engano, exatamente. E agora volta acima dos R$10, fechando aí. Tá bem esticada, tá? Cuidado. Ah, vai continuar subindo? Eis a questão, mas tá bem esticada. Pode ver que ela samba onde, galera? O gráfico, né? O gráfico é negócio de louco. Ela samba na região do 991, tá vendo? 992, na verdade, né? Sobe um pouquinho. Ela dá uma sambadinha aqui, ó. Olha como ela briga nessa região. Ela foi, voltou, foi, ficou aqui rebrigando, bateu de novo agora há pouco, ou seja, dia inteiro brigando ali no 992, que é uma zona de resistência, agora suporte, porque já passou. E Embraer aí com 331 milhões, 9% de alta. Embraer, galera, quando resolve subir, vai embora, né? Mas seria interessante uma correção ali na região, falei isso lá no Telegram, inclusive, do 956 até o 993, 933, né? Ou seja, 956 até 933, ou até um pouquinho mais, 908, tá bom? Mas acho difícil isso acontecer. Ficar de olho em Embraer aí, bem positiva no interday e bem positiva no intraday também, tá bom? Gol 4 naquele vai e vem, foi forte dia 12, voltou forte ontem, foi forte hoje de novo, rompendo aqui o 24,22 como resistência, usando como suporte agora, mas tá querendo romper para baixo. Cuidado com o Gol 4, que acumula aí os seus 259 milhões de volume, 4,53% de alta, e aí rompeu novamente a LTB e usou como suporte logo em seguida, tá bom? Essa LTB aqui que tá enganando muita gente, mas seria interessante se Gol 4 deixasse finalmente ela para trás e voltasse a subir, tá bom? Tem um percentual de alta de mais ou menos 19% para subir até o último topo ali de dezembro de 2020, então tem uma expectativa de alta legal para um curto médio prazo aí, mas é claro, de olho no cenário econômico geral, global e nacional, tá bom? Então Gol 4 é isso. Azul 4, mesma história, já imaginava, né? Rompeu todas as resistências aqui, pode ver que ele dá uma travada aqui no 37,17, 35,75 ele foi embora, mas será que ele foi mesmo? Vamos jogar nos 5 minutos. Realmente, ó, ele foi embora no 37,75, tá bom? Rasgou, e aí foi lá pro 38,79, sambou pra caramba lá, também no 39,10, encontrou bastante resistência e agora dá uma corrigida, tá bom? Então, sem novidades, moveram-se iguais aí as aéreas, Azul 4 com volume um pouquinho melhor e Azul 4 corrigindo um pouquinho mais, na verdade, né? Mas pode ver que ela tá um pouquinho mais alta de percentual de valorização, 7,5%, e é percentual que você tem que ver, tá? Não é número de cotação. Afinal, se você comprou R$100 na abertura hoje de Gol 4, não, vamos falar direito. Se você comprou R$100 na abertura de Gol 4, na fechamento de Gol 4 ontem, você
está ganhando 4,6% desses R$ 100. Se você comprou R$ 100 no fechamento de Azul 4 ontem, você está ganhando 7,4%. Então, qual você prefere? Melhor comprar a ação mais cara nesse caso, que tá vendo como cotação nem é tudo na ação, tem que ver percentual, tá bom? Smiles 3 também, forte alta, um pouquinho menor que as duas, olha lá, 2,30%. Foi lá pro 23,26 e aí ficou sambando ali, não fez mais nada. Agora corrige um pouquinho mais forte, com cara de perder fundo, mas bela alta e usou o 22,54 como suporte. Mais uma vez o gráfico aí te dando pontos de entrada e, claro, de olho no cenário econômico. Smiles 3 aí que começa a se mover de forma bem similar às suas irmãs ali. Irmãs não, primas, vai, de Gol 4 e Azul 4. E bem positiva hoje, tá? Lembro quando o Smiles estava ali na região dos R$ 15, se eu não me engano, e que eu comprei aí na carteira pública, olha lá quanto subiu, tá bom? Bela comprinha aí para longo prazo quem pegou e carregou, tá bom? Skia 3 negativa, 8,9 milhões de volume, bem fraquinha, né? Um ativo que não é tão caro e tem bastante spread nível de preço aqui, então cuidado com o Skia 3. Se eu não me engano, tá? Eu li que alguém comentou lá, não me ligo muito nisso, mas não tem mais isenção de imposto de renda, Skia 3, tá bom? Então informe isso, se você pensa nisso, informe isso, se informe nisso, na verdade. Negativa aqui no intraday, negativa no interday, e aí o 22,26 está com cara de que vai ser tocado de novo. Ele até deu uma guinada de alta nos 15 primeiros minutos, mas aí voltou a cair e perdeu o fundo do próprio dia de hoje e de ontem também, e tá perdendo as mínimas aí, tá perdendo as estribeiras, tá bom? Skia 3 nem tem muito o que falar, expectativa de alta, já foi, né? Agora já corrigiu, presta atenção. 23,69 aqui atrás, uma zona de acumulação, ó, pode ver que ele testa aqui o fundo da zona de acumulação no 22,84 e agora ele faz um fundo aparentemente descendente. E se isso se concretizar, galera, o inevitável é o rompimento ali do 21,11 aqui, que é o fundo dessa zona de acumulação, até o 23,66. Acho difícil isso acontecer, mas Skia 3 está perdendo topo atrás de topo aí descendente e está ficando feia para uma compra, tá bom? HGTX3 finalmente mostrou um pouquinho de reação, que convenceu, né? 41 milhões de volume, 4% de alta, tá bom? Deixa eu jogar para frente as ações aqui. E aí nós temos ali um ativo que está positivo no intraday e no interday e que volta ali para a região do 16,99, se eu não me engano. O que é isso daqui que eu nem sei mais? Não aparece, às vezes buga, né? Mas enfim, é o 16,99 que tem uma zona de acumulação até o 10,55. Tá bom? Deve ser a análise do diário isso, porque é bem abrangente. Pode ver que ela sambou aqui no 16,49, acumulou, fez fundo ascendente comparado ao dia anterior, por isso tem que olhar sempre todos os contextos possíveis. E aí rompeu o 19,49, ou 16,49 e buscou lá o 16,99, não chegou a tocar, tá bom? Que era uma resistência, mas tocou na região. E aí agora corrige um pouquinho, bem positiva HGTX3 e legal, tá convencendo legal. Topos e fundos ascendentes após romper uma LTB, pode ser que ele volte ali pro patamar do 18,60, tá bom? Bastante venda ali no 18,50, é meio que o norte para a HGTX3, tá bom? BIF3 abriu em alta, gap de alta, mas rasgou para baixo, né? Buscou o 9,72, mas como abriu em gap de alta e voltou para o preço de abertura, ela está neutra no intraday e positiva no interday com 62 milhões de volume. Topo ascendente, fundo ascendente comparado nos últimos topos aqui do dia de hoje e do próprio dia de hoje também. A abertura do dia de hoje fez um topo, agora mais ou menos ali para as 3 horas, 3h30 fez mais um topo. E aí fundos ascendentes, precisa convencer aqui, precisa romper esse topo dos R$ 10, mas BIF3 faz uma estrutura interessante aí para se observar para os próximos dias. É claro, se você acredita que ela vai romper para cima, você compra agora, você não vai comprar depois do movimento, tá? Não é recomendação de compra ou venda, mas comprar depois do movimento é muita asneira, tá? Para não falar outra coisa. Então cuidado para não comprar topo e vender fundo, hein? Sempre tenha previsibilidade e, claro, estratégia financeira. Eu ensino isso no curso e vou ensinar isso melhor ainda na mentoria, tá bom? Então bora falar de Marfrig, 68 milhões de volume, negativa no intraday, positiva no interday, porque abriu com gap de alta também, pelo que eu tô vendo, e voltou a buscar o 14,14, 14,14 esse que segurou o ativo como suporte, e agora já meio que buscou também o 14,35, não teve força para tocar, mas meio que buscou. Dia bem lateral para Marfrig, que apesar do positivo aí no interday, bem leve, agora tá até 0 a 0, ó, tá quase negativando, ela já negativou hoje e tá negativa no intraday, sem muito norte, né? Sem muita expectativa para esse ativo no dia de hoje, tá bom? JBSS deu uma rasgada, negativa no intraday, negativa no interday, abriu com gap de alta, foi lá buscar o 24,63, rasgou, presta atenção na nuance do gráfico, hein? 24,63 era uma região de suporte? Ele até te deu mais um ponto de suporte aqui, que seria mais ou menos um subsuporte aqui embaixo,
que é mais ou menos a região da mínima ali do 24,46 aqui de JBS S3, 248 milhões de volume, e foi uma escadinha de baixa aqui hoje. Meio que fez um topo duplo aqui, né? Meio que paralelo, e fez um fundo paralelo agora. Dá para falar que JBS está lateralizando, tá bom? Amanhã a gente vai descobrir, de olho nesses rompimentos, nesses pontos de rompimento, que é o próprio a mínima de hoje, 24,46. Vou até deixar marcado aqui como verde claro, para a gente não esquecer isso daqui. Verde limão, né? E aí a máxima a gente nem precisa marcar, a gente só fica de olho ali se vai romper essa máxima aí, tá bom? Ambev também rasgou ontem, a galera ficou desesperada e hoje bate no 16,10. Tá bom? E aí usa como suporte, que já era um suporte bem definido aqui na Ambev, bem respeitado. Volta para cima e aí toca lá numa zona de acumulação, que também tem aqui atrás. Deixa eu tirar aqui para vocês. E vocês vão ver como o próprio gráfico ele te dá os pontos de suporte e resistência. Por isso que você tem tanta previsibilidade no gráfico. Então, Ambev aí fazendo uma reação depois da queda. Claro, eu acho que ele nem chegou a fazer 50%, na verdade. Tá bom? Não, basicamente 50%. Tá bom? Então, mais ou menos esse 50% ele fez hoje mesmo, ó, 2,7, ali a gente tem 5,7, dá ali por volta dos 50%, então tá corrigindo a queda que ela fez no dia de ontem, que começou lá hoje é quinta, né, na terça-feira, tá bom? A Ambev aí, bem positiva hoje, mas precisa convencer mais um pouquinho, precisa buscar o 16,72, tá? Petrobras, a gente tem aí mais queda aí, se você parar para pensar na abertura, tocou numa LTA, se você tira o zoom, você vê que é mais ou menos um toque, volta para cima agora com 1,37 bilhão, e aí 1,17, agora 1,2% de alta. Petrobras, apesar da queda da abertura, recuperou legal, positivou intraday, mas não por muito, só ali por 32 centavos, tá bom? Acho que é isso, 32? Ou tô ficando louco? 32 centavos, agora 33, tá bom? E aí, pouco percentual de alta para Petrobras, tá bom? Um dia mais quietinho também, mas o volume da Petrobras, 1,37 bi, tá ok para falar a verdade, tá bom? Santos Brasil quase tocou 6,14, hein? Olha lá, 6,12, ó, não pegou 6,14. Fundos ascendentes, topos ascendentes, deve pegar esse 6,14, até um pouquinho mais, para falar a verdade, se ele fechar aí acima dessa região aqui que ele fez topo no dia anterior, 6,02, deve romper esse 6,14 amanhã, tá bom? Se continuar uma estrutura de alta legal no nosso mercado financeiro. E Santos Brasil aí quase pegou lá o 6,14, né? Tem bastante defesa, pode ver que a defesa tava no 6,14, moveram ela pro 6,15 agora, então pode ser que pegue até hoje ainda, tem mais o quê? Mais 13 minutos de pregão e no fechamento ele pode bater lá também, fechar até acima, tá bom? Não se surpreenda com nada no mercado e amanhã a gente segue observando o Santos Brasil, bela alta, ainda estou carregando a posição, não zerei, tá? Se alguém tiver com dúvida aí, não zerei ainda, tá bom? Mas cuidado também para não perder o bonde, hein? Depois o negócio corrige. Você não zerou por minha causa, não opere por minha causa. Faça suas análises. LTAzinha bonita aqui. Expectativa boa para Santos Brasil nos próximos dias. 4% de alta, 33 milhões de volume. Tá bonito o negócio aí, tá bom? Tinha S3 também, parece que deu uma altinha, né? Ele abriu com gap de alta. 0,9% de alta. Voltou lá para o patamar do 14,10. Não negativou muito, né? Ele chegou a negativar só na abertura e um pouquinho depois. Depois segurou positivo no intraday, positivo no interday, mas tem bastante caminho para percorrer aí, tinha S3 ainda, que depois dessa queda enorme lá do fim de dezembro até o meio de janeiro aqui mais ou menos, o primeiro triênio aí, nem sei como é que fala essa palavra, enfim, primeira parte de janeiro, voltou numa forte alta, se estabilizou e continua, parece, querendo romper topos, tá bom? Então tinha S3 aí 1% de alta. B23 também ficou mais ou menos um lenga-lenga, porém negativo no intraday, positivo no interday, porque ele abriu com um leve gap aqui de alta, e aí toca no 44,58 novamente. V23, que é um ativo mais volátil, fica mais difícil de você fazer análise gráfica, tá? Ele tem bastante ruído aqui, mas você percebe que o 44,58 está segurando bem legal esse ativo, e claro, junto com a TIM aí, quando concluir a venda do imóvel, todo mundo vai sair ganhando, inclusive elas, tá bom? VEG3 na tela, a gente tem aí manutenção, né, da região que ela tá bom? A mínima aí do dia de hoje foi nos 89,60, tá bom? Então ele meio que fez um fundo ascendente novamente, mas preste atenção na VEG. Topos descendentes começam a se formar, tá bom? Então cuidado com a correção. 87,01 é logo ali, 84,86 também. VEG aí levemente positiva, 0,2%. E para negativar é um sopro, tá bom? Então 319 milhões de volume e VEG aí levemente positiva, porém numa estrutura de queda, começa a criar uma estrutura de queda, uma LTAzinha aqui que preocupa se romper, e aí a expectativa é de correção para a VEG3, que já está esticada janeiro inteira, está se mantendo ali perto dos R$90, acima, um pouquinho acima dos R$90, cuidado com o VEG3.
23, tá bom? E aí Carrefour, que também a expectativa é de alta por causa da venda do Carrefour. Fiz vídeo de Carrefour hoje, assista lá com mais detalhes, tá bom? Mas a expectativa continua boa aqui, não rompeu o 2015, enquanto não romper esse 2015 aqui, a expectativa ainda é boa, pouca volatilidade aqui no Carrefour, né? Pode ver que ele perde ânimo, já tinha perdido antes, algumas poucas movimentações, mas o dia está positivo aí no Interday e no Intraday para Carrefour. Muito cuidado, assiste lá o vídeo do Carrefour, que eu falei o que eu acho dessa compra e venda aí de Carrefour e o que você tem que tomar cuidado com a ação, tá bom? Nosso índice aí segue num patamar interessante, não tem muita força para romper o 123.900, que acaba sendo o próprio 124. Qual que foi a máxima aqui do nosso índice? Foi 123.700 não, 124, bateu 124, tá? E nosso dólar continua caindo aí, ladeira abaixo, tá bom? Fechamento diário vai ficando por aqui, tá com o dedo no like, compartilha com todo mundo, se inscreve se você não se inscreveu ainda, tá? 25 mil inscritos é a meta, Instagram, Morodeiro Oficial na descrição, me segue lá e tamo junto, um abraço.